ser de luz, que prazer estar junto com você. Eu espero que você esteja maravilhosamente bem, né? Que hoje nós vamos falar de um assunto que é bom, hein? É bom. Vou analisar o nome dos candidatos à eleição, né? Candidatos aí ao cargo de presidência. Vou analisar 2 nomes hoje, né? Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que não estou fazendo política pra ninguém, campanha pra ninguém aqui do meu canal, tá? Aqui é uma análise do nome, quem ganha as eleições segundo a numerologia cabalística, tá? Segundo as energias do número, dos números que estão regendo aí, né, eles. E não sou eu que estou falando aqui, a minha opinião não é segundo a numerologia cabalística. Nós vamos fazer essa análise aqui. E reforçando, tá? Não estou fazendo campanha política pra ninguém. Meu canal não é pra isso, tá bom? Eu tenho já o meu voto, mas o meu voto é meu, não tenho que passar, né? Não tenho que repassar. Afinal, não vamos misturar aqui, né? Campanhas, aqui nós vamos fazer, eu falo sobre numerologia cabalística, sobre espiritualidade. Então, eu quero aí fazer pra vocês essa análise, tá? Pra vocês verem que realmente é real tudo que está acontecendo e ainda que vai acontecer, tá? Segundo a numerologia cabalística. Quando eu falo que o seu nome é muito importante na sua trajetória, é por causa disso, tá? Por causa que o nosso nome, ele tem energias, ele carrega energias, tanto positivas quanto negativas. Então, vocês vão ver que esses 2 candidatos aqui, eles têm um destino maravilhoso de poder, né? De realmente aí, de política, tá? Eles têm, sim, tanto destino maravilhoso aí, destino de diplomacia, de poder, né? Eles têm. Mas tem um problema aí no nome de cada um, né? Tem um problema aí nos arcanos que estão regendo, tá? Um arcano de perda, outro arcano positivo, e nós vamos analisar tudo isso aqui agora. Fazer uma breve análise aqui, para vocês realmente entenderem o que é a numerologia cabalística e como o seu nome, ele pode ser positivo ou negativo, ele pode influenciar na sua carreira, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. A numerologia cabalística, ela influencia. Então, não adianta, às vezes, você ter um destino favorável, destino de poder, um destino ali de empreendimento, ou um destino realmente muito forte, sendo se tem arcanos negativos te travando, que estão regendo ali por um determinado período de tempo no seu nome, e o que vai acontecer? Tudo vai travar. Não vai resolver ter um destino de poder, uma missão maravilhosa, não resolve. Se tiver com arcano negativo no nome. Por isso que é muito importante você fazer o seu mapa pessoal cabalístico, tá? Então é isso. Então vamos lá, analisar primeiro aí. Luiz Inácio Lula da Silva, nascido em 27 de outubro de 1945, tá? Fazendo a análise dele aqui no computador, eu mesmo fiz uma colinha aqui para mim não ficar o tempo todo olhando aqui pro computador, certo? Então vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem um destino 11, um destino da diplomacia, do poder, da política. Essas pessoas que têm o destino de número 11, de número 8, são pessoas de poder. Geralmente, essas pessoas que têm o destino de 11, elas estão no judiciário, tá? Elas estão na política e elas são grandes empresárias. São pessoas
realmente mesmo, que veio ali, que veio aqui para ter poder mesmo. Qual que é o lado negativo disso? Ele tem que agir sempre com ética, tá? E tem que ter espiritualidade. Porque o 11 ele fala da diplomacia, do poder e da política, mas ele também fala que a pessoa tem que ter ética. Se ela não tiver ética, não tiver espiritualidade, ela está indo ao contrário do destino dela, tá? Então, ele também, Lula não tem dívidas kármicas, tá? Ele não tem dívidas kármicas, isso aí é muito bom, tá? Ele tem uma missão de número 8, olha pra você ver, ele tem um destino de número 11, que é do poder, e tem a missão de número 8, que é do poder. Essa missão, ela fala também de ética, ela fala que ele jamais pode usar o poder dele destrutivo para abalar outras pessoas, para interferir em outras pessoas. Ele tem que agir com diplomacia, ele tem que agir com ética, que a missão dele realmente também é de número 8. Então, ela é compatível com o destino dele, tá? 11, poder, ética. Número 8, poder e ética também. Justiça, tem que agir com justiça, não pode ser injusto com ninguém, não pode fazer injustiça com ninguém. Aí tem que olhar se ele realmente está fazendo isso, né? Ou se ele fez. Isso aí cada um vai analisar aí, né? Se realmente é o seu candidato, né? Então vamos lá. E Luiz Inácio Lula da Silva, também, ele é um espírito em ascensão. Ele tá aqui ainda para aprender, né? Todos nós, mas ele ainda é um espírito de ascensão. Geralmente tem pessoas que têm o espírito rebaixado e em ascensão. E tem pessoas que têm o espírito elevado. Então, as pessoas que têm o espírito elevado são pessoas que têm mais capacidade de agir com ética e sabedoria, tá? Ele ainda é um espírito em ascensão, assim como eu e como muitas pessoas, milhares de pessoas. Como eu disse, ele não tem dívidas kármicas, tá? Ele tá passando por um arcano, quando nós vamos analisar aí o nome dele, arcanos negativos que estão no nome dele. Atualmente, ele está passando por um arcano de perda. Então, é o seguinte, o arcano 13, o arcano da morte, ele começou nesse arcano, ele entrou nesse arcano no dia 31/3/2022 agora. Em março agora ele entrou nesse arcano de morte. O que significa? É morte física? Pode ser que sim, pode ser não, tá? Mas esse arcano ele fala muito de perdas, ele fala muito de doença. Então, ele tem que tomar muito cuidado com esse arcano. Esse arcano ele é muito pesado por causa disso. Envolve perdas. Perdas de quê? Financeiro, saúde, vida, pessoas próximas a ele. Envolve tudo quanto é perda mesmo, sabe? Falar em perda é esse arcano. Morte de alguma coisa, né? Então, a análise, depois eu vou analisar do Jair Bolsonaro, né? E nós vamos fazer uma análise aí, questão de arcanos. Mas até 2026, Luiz Inácio Lula da Silva estará nesse arcano de perda, esse arcano da morte. Então, ele tem também, sobre o triângulo dele, né, invertido, ele está passando por em cima de uma sequência negativa de 4, 4, 4, 4, tá? Que indica o quê? Dificuldades, insucesso, e sim, dificuldade até financeira também, tá? Dificuldades, falta de disciplina. Então, para ele conseguir alguma coisa, ele tem que suar quando tá passando por cima desse arcano, dessa sequência negativa. Isso daí não é só ele, é qualquer outra pessoa que esteja passando por cima desse arcano, em cima desse arcano, dessa sequência negativa, 4, 4, 4. Que aí a pessoa fica com dificuldades,
né? Falta de disciplina, cargos inferiores, insucessos em tudo que ele fizer. Então, tá passando por um arcano de perda, inclusive por essa sequência negativa aí que é de dificuldades, tá? Agora, beleza, nós acabamos de analisar. O próximo arcano dele, cada arcano dele rege a vida dele por 4 anos, tá? Então, daqui 4 anos, de 2026 a 2030, ele entra num arcano bom, um arcano positivo. E isso daí, gente, se tô falando sobre o nome completo, nome de batismo. Eu não estou analisando aqui somente a assinatura, porque eu não sei qual assinatura que eles fazem. Geralmente eles fazem um rabisco, né? Mas pelo que eu pesquisei, ele assina Lula também. E ele também é mais conhecido, né? O pessoal chama ele de Lula. Então, ele, por mais que pelo nome de Lula, ele, como ele assina, se ele assina Lula mesmo, assim como eu pesquisei, ele completamente, assim, incompatível a expressão dele com o destino, porque tá dando expressão de número 4. O que é expressão de número 4? Ele se expressa como uma pessoa, assim, mais rígida, né? Então, e mesmo assim, ele tá passando por um arcano 31, o arcano de perda, um arcano de doença, um arcano de risco de acidentes de veículos, um arcano de risco de morte também. Então, tanto o nome dele completo, pela data de nascimento também, como pela assinatura dele, tá passando por um arcano de perda. Então, de qualquer forma, ele tá passando por um arcano de perda, tá? E se ele assina somente Lula, ele entrou nesse arcano e vai até 2035 nesse arcano. Então, assim, aí vai reger o nome dele por 30 anos, né? Porque é um nome muito pequeno. Eu sugiro que ele assina o nome completo, né? Vai ficar muito mais fácil. Agora nós vamos analisar aqui Jair Messias Bolsonaro, nascido em 21 de março de 1955. Vamos lá, vamos colocar aqui só um minutinho. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro tem um destino excelente de número 8, né? Tanto 11 quanto 8. É da o quê? Da diplomacia, é do poder, é da justiça e é o número dos políticos. E do judiciário também, das pessoas que é militar, né? E realmente o destino dele é muito bom. A missão dele é a missão 7. É a missão da espiritualidade e a missão da fé. Ele precisa ser espiritual e ele precisa ter espiritualidade, né? E ter muita fé. A missão dele é essa. A missão dele é levar as pessoas também, né? Ele tem, olha pra você ver, ele tem inteligência emocional. Ele tem que ensinar verdades, ele tem que passar verdades, porque a missão dele é essa, tá? Ele não pode ter dúvidas do que ele vai fazer, ele tem que realmente ter fé que as coisas vão dar certo. Isso daí é pela missão dele. A missão dele é muito maravilhosa também, tá? E ele tem uma dívida kármica, que é a 13. A dívida kármica 13 é a dívida kármica das pessoas que são muito ansiosas, tem tendência a ter depressão, tá? Então, ele com certeza ele é muito ansioso, tá? E tem tendência a ter depressão. O espírito dele já é um espírito elevado. Ele não é um espírito rebaixado, ele não é um espírito em ascensão. Ele é um espírito elevado. Então, ele já está numa altura assim, de elevação. Provavelmente, na vida passada, ele agiu com diplomacia. Só teve um erro aí que acarretou a dívida kármica que ele carrega nessa vida agora, né?
que ele não pode ser nem muito ansioso, não pode, tem que trabalhar muito o interior dele, né, para ele poder neutralizar essa dívida kármica aí. A expressão dele é de número 8, também maravilhosa, está compatível com o destino dele. Expressão de número 8, destino de número 8, está totalmente compatível. A impressão que ele passa é de número 4. A impressão dele é de número 4. Então, por isso que ele tem uma impressão de pessoa muito chata, sabe? Arrogante, muito rude. Porque ele não é assim, ele passa essa impressão que ele é, porque a impressão dele é de número 4. A impressão que ele passa é de pessoa rígida, é de pessoa que gosta das coisas muito correta, pessoa realmente chata mesmo, mas ele não é ele não é chato, ele só passa essa impressão que ele é, tá? A motivação dele também é de número 4. Então, o que motiva ele é fazer as coisas realmente concretas ali, para fazer as coisas dar certo. Então, o conjunto que ele tem é muito bom. Tá no ano pessoal 3, o ano pessoal da comunicação, ele tá mais comunicativo, né? E tanto ele tá no ano pessoal 3, quanto o Luiz Inácio Lula da Silva está no ano pessoal 6, esse é um ano pessoal muito bom, tá? Um ano pessoal aí de ganhos, tá muito bom aí o ano pessoal deles também. E aí, vamos falar agora sobre os arcanos que estão regendo o nome aí de Jair Messias Bolsonaro. O arcano que está regendo o nome dele é o número 37, é o arcano 37. Esse arcano, ele entrou nele agora, ele entrou dia 14/6/2021. Ele vai ficar nesse arcano até 2026. O arcano maravilhoso, tá? Um arcano de generosidade, de benefícios, de riqueza, de grandeza da alma, de fortuna. Um arcano totalmente positivo. Um arcano de homem realmente de posição, um arcano de generosidade e de grandeza da alma. Esse arcano, para o homem, fala disso. Se fosse uma mulher se consultando, falaria de um casamento rico com um homem de alta posição. Também positivo se fosse uma mulher se consultando. Então ele está passando para o arcano de honestidade, integridade, uma pessoa justa, de posição, e também mostra amizades sinceras e benevolência. Esse arcano para ele vai ser muito positivo, tá? Então vamos lá. Agora analisando os dois candidatos pela numerologia cabalística, depois de eu ter falado aí, né? Falado. Quem realmente está favorável pela numerologia cabalística a ganhar essa eleição? Só fazer uma outra análise aqui, porque eu falei que o Lula assina Lula, né? Pelo que eu vi. E o Jair Bolsonaro também, ele assina também como Jair Bolsonaro. E mesmo assim, tá passando por um arcano excelente, tá? Que é um arcano a mesma coisa, o arcano de honestidade, de generosidade, maravilhoso. Então, tanto ele assinando Jair Messias Bolsonaro ou Jair Bolsonaro, a mesma coisa, tá? O arcano continua bom, a mesma coisa. O que vai mudar é só a expressão dele, tá mais família, e a motivação também, que é para família, voltada para família. Mas sobre o Lula, se eu fosse ele, não assinaria Lula, assinaria o nome completo, porque tá pesado mesmo só a assinatura dele, tá? Então, pela numerologia cabalística, quem é que ganha as eleições? Quem é que está mais, ali favorável a vencer, segundo a numerologia cabalística? Analisando Luiz Inácio Lula da Silva, arcano de perda, arcano de morte, arcano de tá passando por sequência negativa de insucesso,
em tudo que ele fizer, né? Jair Messias Bolsonaro, passando por um arcano 37, um arcano de honestidade, integridade, de um ser justo e de posição. E o outro arcano que ele está passando, segundo somente o nome, generosidade, benefícios, grandeza da alma, riqueza. Quem está mais aí a ganhar? Jair Messias Bolsonaro, tá? Ele está aí totalmente pela numerologia. O nome dele, ele não tem sequência negativa, ele já passou por elas, agora ele não está em cima de nenhuma sequência negativa. O triângulo dele para baixo do arcano que ele está passando está limpo, então não tem sequência negativa. Está passando por um arcano bom, é um espírito elevado, tá? Tá também no ano pessoal muito bom, que é o ano pessoal da comunicação, isso vai favorecer muito a ele. Então, ele tá mais certeiro a ganhar, pelo nome dele, pela assinatura dele e pelo nome. Luiz Inácio Lula da Silva está passando somente por perdas, tá? E risco de morte, tá bom? E tá em cima de sequência negativa. Por que eu falo com vocês que o nome, ele é muito importante? Por causa disso. Se você tiver um nome de poder, um nome com arcanos positivos, não tiver passando por sequência negativa, e sua expressão estiver compatível com o seu destino, com certeza as coisas para você fluem com muito mais facilidade. Como eu falei, tanto no profissional, né, relacionamentos, vida pessoal, tudo fica realmente bem. Quando você está passando por um arcano negativo, arcano de perdas, e também sequência negativa no nome, não dá certo as coisas. Você pode tentar que não vai dar certo. E outra coisa, a sua expressão, ela tem que estar compatível com o seu destino e com a sua missão. Não adianta. Vou dar um exemplo aqui. Um cantor que toca em barzinhos, restaurantes, a gente fala cantores anônimos, né? Aqueles que ainda não são famosos. Então, eles cantam em barzinhos, em restaurante. Por sinal, tem muita gente que canta excelente, né? Que canta muito bem, que dá um show aí em muitos cantores aí mesmo famosos. Mas por que às vezes eles não conseguem chegar ali na fama, ser mais, né, conhecido? Por quê? Porque às vezes a expressão dele não está compatível. O destino dele é para aquilo, ele tem vocação, às vezes o destino dele é de número 3, né, do artístico, ou de número 5, e quando vai ver a expressão dele está de número 4. 4. Uma pessoa que é artista, que é cantor, ou mexe em qualquer área artística, ele não pode ter expressão de número 4. Ele não pode ter impressão de número 4. Por quê? Ele vai passar uma impressão que ele é uma pessoa chata, uma pessoa arrogante, uma pessoa mesquinha, uma pessoa rígida, né? Geralmente essas pessoas de número 4, elas não conseguem muito interagir com outras pessoas, porque ela é mais fechada. Então, não vai dar certo. Para ela ser um cantor reconhecido de sucesso, tem que estar compatível a expressão, a impressão com o destino o destino e a missão. Tem que estar compatível. Se o destino for de número 3, a expressão de número 5 ou a expressão de número 3 também. Da comunicação, ou de número 6 dá também. Mas se for a impressão, a expressão de número 4, o destino de número 11, por exemplo, não vai dar certo. Você vai tentar e não vai dar certo. Então, por isso que eu falo, o seu nome, ele dita muito. E a partir de hoje, nós vamos fazer aqui esse quadro de análise dos famosos. Toda semana vai ter uma análise de algum dos famosos aí, para você ver
como que é importante ter um nome bom, um nome de poder. Por causa disso, porque os artistas, eles conhecem a numerologia cabalística, eles conhecem. Isso daí é benefício só para eles? Não, é para você também. Você também pode. Você não precisa ser artista, você não precisa ser cantor ou cantora, você, no que você quiser, que for compatível com o seu destino, que você gosta de fazer, a sua profissão, a gente harmoniza. Então, por isso, você viu a análise aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, ele está apto a ganhar a presidência, as eleições. Por quê? Tá passando por um arcano positivo, o nome dele está positivo, não tem sequência negativa, a expressão dele está compatível com o destino dele e a missão. Provavelmente ele segue a missão dele e o destino dele, que é da diplomacia, tá? Da espiritualidade, da fé e da ética, tá bom? Então ele está apto pela numerologia cabalística. Luiz Inácio Lula da Silva está passando por um arcano de perda, de morte, sequências negativas, apesar de não ter realmente dívidas kármicas, isso daí é favorável para ele, tá? Mas os arcanos que estão regendo o nome dele realmente não e a sequência negativa, né, que tá falando sobre insucesso, perdas, realmente pela numerologia cabalística, ele não ganha. Não sou eu que tô falando, tá? É a numerologia que tá falando isso. Então, pelos números, ele não ganha. A não ser que ele aí muda a assinatura dele e aí sim ele talvez consiga, tá? Se bem que está em cima. Ele está popular agora, né? Ele está realmente bastante popular pelo nome dele, pelos ciclos dele, né? Vamos dar uma olhada aqui novamente. Ele tá no seu quarto momento decisivo, ele tá no terceiro ciclo de vida dele. E ele tá no segundo desafio, que é de número 8. Então, assim, tá favorável para ele, porque agora ele está começando a ficar popular novamente, tá? Ele tá começando a ficar popular e ganhando aí as pessoas, né? Ganhando um pouco da confiança das pessoas. Porém, mesmo assim ainda, vamos olhar aqui, ó. Mesmo assim ainda, Jair Bolsonaro ainda ele está com mais popularidade do que ele, porque ele está no quarto momento decisivo de número 5 e também no desafio principal dele, que é de número 1, de liderança, e o quarto momento decisivo dele de número 5, da comunicação, da popularidade. Mas os dois nessa parte aí de momento decisivo, ciclos de vida, os dois está bastante popular, está dividindo aí, né, opiniões. Então, pela numerologia cabalística, pela análise que eu estou fazendo aqui, Luiz Inácio Lula da Silva não vence as eleições, tá? A não ser que tenha, né, a gente não sabe, alguma coisa por trás. Mas pela numerologia cabalística, por isso que ele tem que agir com ética. Ele precisa ter ética em tudo que ele faz, porque ele está indo totalmente contra a missão dele e contra o destino. Se ele agir com falta de ética, se ele agir com usar o poder dele, a diplomacia, poder passar perna, né, passar os outros para trás aí, ele está indo contra a missão dele e contra o destino dele, tá? Isso daí não favorece ele. Porém, pela numerologia cabalística, Jair Messias Bolsonaro está realmente apto a ganhar, pelo o nome dele, pelos arcanos que regem o nome dele. Tá bom, meu povo? Eu vou ficando por aqui, lembrando que
partir de hoje, né, toda semana nós teremos aí uma análise de um dos famosos aí para vocês realmente verem como que faz a diferença ter um nome de poder, tá? E se você ficou aqui até agora comigo, te agradeço, mas se você ainda não é inscrito, é novo ou nova no canal, se inscreva, curte, compartilha, deixa aí, né, uma mensagem para mim, mas lembrando aqui, tá? Não deixa mensagem aí com xingamentos, porque eu realmente não estou fazendo campanha política aqui não, tá? Então, curte, compartilha, se inscreva no canal, tá? Que aqui vocês vão ver que vocês vão aprender muito, muito sobre espiritualidade livre, sobre numerologia cabalística, tudo, 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 tá? E vou me apresentar também, que eu esqueci, né? Se você é novo. Meu nome é Tamara Tchan, sou numeróloga cabalística, sou taróloga e sou iniciada no pentagrama divino, estudo também espiritualidade livre, tá? Então, eu espero vocês aqui que fiquem comigo e façam o seu mapa pessoal cabalístico. O link vai estar aí abaixo. Pede, faz o seu mapa, tá? Com certeza será um prazer harmonizar a sua assinatura. E eu vou caminhar juntinho com você. Nós vamos aí rumo à prosperidade, tá bom? Então, gratidão, ó. Grande beijo e até o próximo vídeo.